Olá, alunos, alunas, professores, PCNPs, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Geografia do 8º ano do 3º bimestre. E quem vai ministrar a aula de hoje é a professora Milene. Tudo bem, professora? Tudo bem, professor? Bom dia a todos os alunos, professores, PCNPs que nos acompanham aí das 91 diretorias. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso 8º ano, 3º bimestre. Exatamente, professora, 3º bimestre. E para a abertura na nossa aula, vou pedir para vocês acompanharem aí na tela de vocês o título da aula, Espaço Econômico e os BRICS, parte 2. É uma aula do 3º bimestre do 8º ano. E com vocês aqui, a equipe responsável pela elaboração do material e o acompanhamento nas nossas atividades. A professora Andréia Cardoso, a professora Mariana Martins, a professora Milene, que hoje ministra a aula, e o professor Sérgio Damiati. Muito bem. E agora, a gente vai dar início aí, o professor Paulo ele vai falar um pouquinho para vocês do que nós vamos trabalhar no dia de hoje, né, professor? Exatamente. E no dia de hoje nós vamos trabalhar a habilidade número 9, do currículo paulista, que é identificar, comparar e analisar os padrões econômicos mundiais de produção, distribuição e intercâmbio dos produtos agrícolas e industrializados, tendo como referência os Estados Unidos da América e os países dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A unidade temática, conexões e escalas. E o objeto do conhecimento, corporações e organismos internacionais e do Brasil na ordem econômica mundial. Assunto muito importante aí para as nossas atividades, professora. Muito interessante. Muito bem. Não, e é verdade, a gente até estava conversando aqui um pouquinho antes da aula, o quanto a gente tem um carinho especial por esse assunto, por essa habilidade em questão. E para isso nós vamos aí para o nosso momento de retomada. Acompanha aí na tela. Essa tela, ela já dá aí um spoiler de um exercício, hein? Então, já tem uma dica aí. Então vamos falar um pouquinho da nossa retomada. Nós falamos na aula passada sobre a indústria e desenvolvimento econômico, nós falamos a questão da industrialização do Brasil e de alguns países, nós falamos também um pouco sobre essa questão econômica, do desenvolvimento econômico, dos países que compõem o BRICS. Nós falamos aí um pouquinho da questão do que significa essa sigla, que ela é uma sigla cunhada aí na língua inglesa, Por isso a gente tem no final o S, que representa a África do Sul, Nós falamos um pouquinho da dinâmica, da construção, até falamos com base em dados apresentados pelo Itamaraty, Então a gente teve aí já uma construção, uma base de diálogo sobre o BRICS que vai nortear a nossa aula de hoje. Se você, aluno, por um acaso, perdeu, não conseguiu assistir a aula inicial, a primeira aula desse assunto, ela está no YouTube, ela está hospedada lá na página do Centro de Mídias. Então, acesse lá a página CMSP e assista essa aula, caso vocês tenham perdido a aula inicial. E nós vamos iniciar aí com um momento já de sondagem. E o professor Paulo vai fazer a leitura com vocês. Então, acompanhem aí. Muito bem, professora. Pessoal, essa atividade de sondagem é uma atividade muito comum para nós da geografia, até porque ela dá gancho no nosso conteúdo diário. Na tela de vocês estão aparecendo as duas perguntas. A primeira pergunta, descreva os BRICS em uma palavra. Segunda questão, qual é a importância estratégica dos BRICS? Para esse exercício, 2 minutos. E nós voltamos.
Muito bem, dando continuidade então, professora, grande número de alunos participando dessa atividade, né? Dessas duas questões em relação aos BRICS. Ó, a Liz colocou globalização, o Bruno escreveu comércio, o Luiz economia e a Ângela colocou em relação à questão número 2, aliança econômica global. E aí, professora? Nossa, esses alunos estão aí super, né, atentos. É isso mesmo, né? Quem colocou essa questão para a segunda questão, né, aliança global, né, essa aliança econômica, esse viés, né, de caminhar economicamente, dessa união, né, nós falamos na aula passada um pouquinho sobre isso, muito bem. E para a gente ter aquela ideia espacial, né, de onde está localizado aí os países que compõem o BRICS, acompanhe aí na tela um mapa que mostra aí os países, né, eles estão aí em destaque na cor verde e eles estão enumerados. Então eu tenho, por exemplo, o número 1 é o Brasil, o número 2 é a África do Sul. Nós falamos, inclusive, da diferença, né, na aula passada, da diferença da África do Sul para a África, né? A África é o continente e a África do Sul é o país que compõe o continente africano. É sempre importante a gente ressaltar isso, porque existe uma confusão, né? Nós temos aí no número 3 a Índia, o número 4 a China e o número 5 a Rússia, né? Então nós conseguimos aí organizar, né, ter uma ideia espacial da onde está localizado os 5 países que compõem o BRICS. Nós vimos também na aula passada, né, que inicialmente era BRIC, né, nós não tínhamos a África do Sul e após aí houve uma inserção mais para frente com a presença, a chegada aí, né, da África do Sul para somar nessa aliança, nesse conjunto político-econômico feito por esses países. E agora nós vamos ter um momento, uma atividade bem legal, que é inclusive a atividade que eu falei que a gente tinha um spoiler ali, né, professor? Exatamente, essa atividade ela traz para nós a questão das bandeiras, né? Eu, quando era mais novo, professor, eu gostava muito das bandeiras, os atlas, a Copa do Mundo, os Jogos Olímpicos, então essa questão do conhecimento das bandeiras, por mim e por muitos de vocês, também faz parte desse repertório. Vamos lá, aí na tela de vocês, atividade número 1, analise as bandeiras dos países que compõem os BRICS e responda no chat. As bandeiras abaixo pertencem a quais países, respectivamente? Lembrando que a palavra respectivamente quer dizer nessa ordem. Então, a bandeira A, bandeira B, bandeira C, bandeira D e bandeira E. 2 minutos para essa atividade e nós retornamos.
Muito bem, professora, um grande número de alunos participando também dessa atividade. Vou deixar aqui registrado o aluno que pediu assim, traga mais atividades de bandeiras, eu gosto muito. Para essa temática, né, professora, faz parte aí esse conhecimento aí e essa contextualização envolvendo a questão das bandeiras, até dessa interdisciplinaridade com o componente curricular de educação física, que também trabalha sobre jogos, competições e faz parte desse processo de familiarização. Bom, a aluna Rita respondeu Índia, China, África do Sul, Brasil e Rússia. E aí, professora? Vamos ver se ela acertou. Olha, para o aluno que colocou aí, que gosta de bandeiras e tal, eu, assim como o professor Paulo Júnior, também quando era, né, mais nova, quando saía aqueles álbuns da Copa, né? Muito bacana. Saiu o álbum da Copa, eu já corria na banca, né, para comprar, porque eu adorava saber quem eram os jogadores, onde ficavam os países, qual era a bandeira, né, o brasão. Então, para quem gosta aí de bandeiras e figurinhas e esse tipo de coleção, né, é muito bacana. E para quem ainda não conhece muito sobre bandeiras, vale a pena fazer uma pesquisa, conhecer um pouquinho sobre a história, né, o que a bandeira ela representa. Ela sempre representa algo associado à história, momentos marcantes daquele país. Então, vamos ver se a aluna Rita e os demais acertaram. Então, vai aparecer para vocês na tela agora a resposta. Olha só, nós temos aí para a Índia, né, B, China, C, África do Sul, D, o Brasil, que era o mais fácil, né? Esse aqui não tinha como errar. E a E, Rússia. Então tá aí a resposta para vocês, né? Acompanha. Eu vou pedir para voltar mais um pouquinho, para quem ainda não conseguiu, para dar tempo de tirar um print ou de terminar de anotar aí, né, as bandeiras. Eu acho particularmente a bandeira, lógico, a do Brasil, mas eu acho a da África do Sul também muito bonita, né, professor? Exatamente. As cores dessas bandeiras, principalmente aí das bandeiras dos países africanos, né, eles trazem bastante para nós a questão das cores, né, do preto, do amarelo, do verde, do vermelho. Cores importantes que realmente, professora, registram a história desses países. Muito legal. Então, agora nós vamos para uma atividade complementar, né? Então, é aquela atividade que você faz aí sobre orientação junto com o seu professor, com seus colegas. Então, acompanhe aí na tela de vocês. Então, nós temos uma atividade complementar que diz, faça anotações sobre as características econômicas, políticas, culturais, dentre outras, dos países que compõem os BRICS. Depois, troca essas informações com seus colegas e professores, né? Aí você pode produzir um cartaz, um pequeno vídeo, né? A gente tem aí inúmeras possibilidades. Postem nas redes sociais utilizando a hashtag GelNoCMSP e também utilizando a hashtag Eu no CMSP. A gente consegue aí encontrar essas, tá até aparecendo aqui para vocês, ó, aqui na tela, né, as duas hashtags para vocês utilizarem. A gente consegue encontrar as atividades de vocês e fazer a publicação dessas atividades, né? Muitos alunos entram em contato porque querem as atividades, os vídeos aqui. Então, postem aí utilizando a hashtag. Eu vou pedir para colocar de novo a hashtag aqui para vocês anotarem. Gel no CMSP e Eu no CMSP. Agora nós vamos ver a bandeira dos países dos BRICS. Então, desculpa, o mapa, olha eu falando bandeira. O mapa, eu já falei para vocês aonde ficava cada país, né? Inclusive a gente estava enumerado. Esse aí está sem número. Por quê? Porque eu acho que agora vocês já conseguem identificar aí sozinhos. Por que eu trouxe esse mapa? Agora nós vamos ver uma sequência de mapas com dados e nós vamos ter um olhar atento para esses 5 países, né? Então, agora que a gente já sabe espacialmente aonde está o Brasil, onde está a África do Sul, a China, a Rússia e a Índia, fica mais fácil da gente entender. Então, olha só esse relatório do coeficiente de Gini, ele é um relatório de 2014, tá ok? Lembrando que o relatório do coeficiente de Gini, ele trabalha entre 0 e 1. Né? Os valores que nós temos aí na lateral, né? Nós temos a legenda e ela é uma legenda que ela já foi trabalhada em porcentagem, então por isso que a gente está com esses números que são redondos. Então observem aí os países que compõem o BRICS, lembrando que quanto mais próximo do zero, nós temos aí uma menor desigualdade. Então, quando a gente faz essa análise do coeficiente de Gini, a gente está fazendo uma análise voltada para a desigualdade.
E nesse momento, falando dessa questão da desigualdade, né, é muito importante a gente pensar que nós vamos para uma atividade. Então, nós vimos lá a questão da desigualdade, nós já sabemos espacialmente onde ficam os países, já reconhecemos as bandeiras desse país, sabemos um pouquinho das questões econômicas que envolvem, né, o país, que foi um tema tratado na aula passada. E agora nós vamos para a atividade 2, que o professor Paulo vai chamar para vocês. Exatamente, professora Milene. Nessa atividade 2, nós vamos ter também 2 minutos para resolução da atividade. Aí na tela para vocês, a questão: observe o mapa e responda. O que podemos afirmar dos países membros dos BRICS quando o assunto é desigualdade? Então, nessa questão, pede para você, aluno, fazer uma comparação em relação à desigualdade, observando esse mapa do coeficiente de Gini. 2 minutos, nós retornamos. Muito bem, pessoal. Então, nessa atividade de observação, nós tivemos alguns registros, professora. Por exemplo, o Diogo colocou aqui que a África do Sul e o Brasil são os que apresentam maior desigualdade. Já a Vitória fez uma comparação, colocou a China e a Índia como os menos desiguais dentro dos membros dos BRICS. Lembrando que essa é uma análise feita, né, a partir do olhar do coeficiente de Gini. Nós temos outros indicadores aí para fazer análise, inclusive no segundo bimestre nós falamos muito sobre os indicadores. Então, fica aí a dica para que vocês também pesquisem um pouquinho mais sobre outros indicadores. E falando em outros indicadores, né, nós temos aqui um que é a visão geral do índice de percepção da corrupção. Ele é uma análise de 2010. Então, quando nós falamos, eu até vou pedir para esse mapa ficar, porque é um assunto novo para vocês, quando nós falamos do índice de percepção da corrupção, né? Ele é um índice bem interessante, porque ele traz essa percepção de forma a analisar 12 dados, 12 frentes diferentes de análise, como, por exemplo, dados do Banco Mundial, do Fórum Econômico Mundial, dentre outros. Então, é feita uma análise, né, a partir de 12 frentes de pesquisas. Essas 12 frentes, elas são compiladas, e aí sim a gente tem uma percepção
da corrupção. Lembrando que esse mapa, né, é um dado de 2010, a gente sempre tem que fazer essa análise, né, da época, do ano em que o mapa foi elaborado. Pode ser, provavelmente, que agora o mapa de 2020 nós tenhamos aí uma outra condição. Então é importante sempre a gente ressaltar isso. E olhando, né, fazendo essa análise, pensando aí no Brasil, a gente tem ali a África do Sul, a gente tem a Índia, a China e a Rússia. A partir desses dados a gente consegue fazer uma análise. Lembrando que quanto mais escuro, né, mais vermelho escuro a cor, isso quer dizer que ele tem um maior índice de percepção da corrupção. Tá? E já na sequência nós vamos para uma atividade, né, que vai ter base, que tem como base esse mapa, essas discussões ligadas a essas questões da corrupção, e o professor Paulo ele vai fazer essa leitura com vocês dessas questões. Muito bem, pessoal, vamos então para a atividade número 3 em relação aos BRICS e a observação sobre o índice de criminalidade. Aí na tela para vocês, a questão número 1, aponte que tipos de problemas podem ser relacionados à corrupção. Questão de número 2, explique por que a corrupção atrapalha o desenvolvimento socioeconômico de um país. 2 minutos para responder essas questões. Muito bem, então retornando aí dessa atividade número 3, professor, eu selecionei aqui a participação da aluna Elisete, que mencionou a desigualdade de um país. E a aluna Beatriz faz com que o país não melhore o IDH, outro indicador muito conhecido de vocês. Nossa, que legal, né? Essa análise da aluna Beatriz, de ter essa ideia de que realmente quando a gente fala em assuntos, né, em corrupção, você tem aí um desvio de montante que seria destinado a itens que provavelmente iria melhorar aí a qualidade de vida da população. Muito legal, gostei muito dessa resposta, dessa colocação. E quando nós estamos falando em BRICS, nós estamos falando em análises, né, em indicadores, nós vamos ter agora, vai aparecer para vocês na tela, nós vamos usar um índice que não é muito comum, mas é um índice muito legal, que é a matriz ou análise, né, de Pestel. Então, o que significa o termo Pestel, né? Ele, na verdade, é uma abreviação de políticos, econômicos, sociais, tecnológicos, ambientais e legais. Né? Uma das ferramentas aí para identificar aspectos que interferem nas forças macros, de forma externa, e que estão associadas a atividades políticas, econômicas, sociais, tecnológicas, ambientais e legais.
Esse estudo, né, que eu vou apresentar para vocês agora, ele é um estudo, ele é um artigo científico elaborado na Universidade do Cabo, que fica na África do Sul, por um pesquisador inglês. Então é bem legal essa análise, esse estudo, né, que ele apresenta. Inclusive, esse próximo slide que vai aparecer aí para vocês tem a fonte aí na lateral, vocês conseguem observar, tem o nome do autor. E esse indicador, ele trabalha com vários itens. Mas o que é importante a gente compreender? Que esses indicadores, eles tratam do ano de 2012, né? E ele traz aí também alguma análise de dados, de datas aí próximas a 2012. Aí o aluno deve estar falando, professora do céu, não consigo enxergar, né? Tá muito... Mas fiquem tranquilos, eu fiz um recorte, fiz recortezinhos aí para a gente conseguir enxergar, observar de forma mais próxima. Então, observem aí esse primeiro recorte que, opa, já está mais nítido, né? A gente já consegue ter aí uma análise mais apurada. Então, reparem aí que eu tenho a população, né? A gente consegue observar que a maior população, ela aí é a China, né? A gente inclusive já tínhamos falado sobre isso. Nós temos aí o PIB e o PIB per capita, né? E lembrando que o PIB per capita nada mais é do que o PIB dividido pela população, né? Então, o PIB per capita, ela tem essa diferença, né? Quando a gente faz análise só do PIB e do PIB per capita, né? E pegando ainda essa análise de dados que está aí para vocês, vou pedir para colocar novamente aquele primeiro recorte que tem os dados, a gente consegue observar, por exemplo, o índice de competitividade global. Esse índice, ele está como se fosse, ele está ranqueado, né? Então, a gente consegue ver que o Brasil, ele está no 56, a Rússia no 64, a Índia no 60, a China 29, porque é super competitiva, e nós temos aí a África do Sul em 53. Já no nosso próximo slide, ainda usando esse indicador, nós vamos ter uma coisa muito importante, uma análise muito importante, que é uma análise que fala sobre as pesquisas. Nós temos aí pesquisadores, ou seja, a cada 1.000 pesquisadores, né, a cada 1.000 empregados, desculpa, a cada 1.000 empregados, quantos são pesquisadores? Né, quando a gente faz essa análise, a gente consegue ver quais são os países que mais investem aí em pesquisa. E vocês vão observar que nós temos aí o Web of Science, que é uma importante plataforma de disseminação de artigos, né, de publicações acadêmicas, e a gente consegue ver quais são os países que mais publicam academicamente. E a gente consegue ver, por exemplo, que o país que mais investe que tem o maior número de pesquisadores é a Rússia, porém quem mais publica é a China. Olha que legal fazer esse panorama, né, essa análise, o quanto é importante. E quais são as áreas, né, as grandes áreas de investimento? Quando eu tive contato com esse artigo, eu fiquei muito assim, eu queria muito que a educação aparecesse, né, o ensino aparecesse como um dos itens mais pesquisados, mas nós vimos que não. No slide anterior, eu vou pedir para voltar isso, a gente consegue ver, por exemplo, que medicina está presente, né, em alguns países, biologia, biomedicina, então a gente vê que ainda, né, os fatores ligados à saúde, ainda mais agora nesse momento que nós estamos em pandemia, né, os investimentos, os olhares estão todos aí focados para encontrar esse momento, encontrar a vacina, né. Então é importante a gente entender se o país ele investe em pesquisa, quais são os campos que ele investe, de que maneira ele investe. Então, isso é muito legal. E fica até a dica aí para os alunos que estão se movimentando aí com a Feira de Ciências, né? Que aí já é o gatilho, é o primeiro passo aí para sucesso na academia. E no nosso próximo slide a gente vai trazer, olha só que legal, o que nós tínhamos falado, né? É o coeficiente de Gini, o índice de desenvolvimento, que é o IDH. Lembrando que esses itens, eles estão ranqueados, tá? Então, não quer dizer que o índice de Gini é 51,9, né? Ele ranqueou aí esses valores. E, por último, aí nós temos o CO2, toneladas per capita, né? Ou seja, eu pego toda a tonelada de CO2 emitido pelaquele país e divido ele pelo número da população. Então, se a gente fizer essa análise,
né, do CO2 emitido aí per capita, a gente consegue observar que nós temos um país aí líder, né, na emissão de CO2. Lembrando que a gente está falando só dos países que compõem o BRICS, né? Nós não estamos falando da totalidade mundial. Nós estamos focando o olhar aí nesses países. Eu vou pedir para voltar aquele último dado, justamente para a gente ver CO2 tonelada per capita, é a última linha ali. Reparem que o Brasil é 2,15, a Rússia é 12,18, a Índia é 1,64, a China é 6,18 e a África do Sul é 9,18, né? E quando nós falamos aí em IDH, nós temos também aí ranqueado. Então, eu vou pedir para colocar mais uma vez para vocês na tela, para a gente observar o IDH. Então, a gente tem aí o Brasil, né, que está na posição 85, nós temos a Rússia, 55, a Índia, 136, a China, 101 e a África do Sul, 121. Então, a Rússia, né, fica aí na frente em IDH, logo em seguida já vem o Brasil aí na posição 85. Lembrando que esse dado é de 2012, né? Sempre importante a gente ressaltar essa importância do ano em que esses dados foram publicados. E para esse momento nós vamos agora para uma atividade. O professor Paulo, ele vai chamar aí a nossa quarta atividade para vocês. Isso é mesmo, professora Milene. Nessa quarta atividade, nós vamos ter uma observação sobre os dados, os registros que vocês fizeram na leitura dos mapas e também dos registros da observação das tabelas que a professora apresentou, os indicadores. Então, aí na tela para vocês, o exercício número 4, né, a proposta de atividade número 4. Na questão 1, na sua opinião, os indicadores contribuem para conhecermos a realidade de um país? Comente sua resposta. Questão 2. O que os dados revelam sobre o desenvolvimento das pesquisas nos países dos BRICS? 2 minutos para vocês. Muito bacana essas questões. Retornando então dessa atividade, professora Milene, alguns alunos aqui participaram desse exercício. A Bruna colocou na questão 1, sim, para observar o desenvolvimento. E na questão 2, o aluno Rodrigo colocou, os países apresentam números inferiores aos grandes países, né? Ele fez uma comparação com outras nações do mundo. Bem bacana.
É importante, né, professora, que no primeiro questionamento que a gente perguntava a opinião dele, né, se os indicadores contribuem para conhecer a realidade de um país, a gente ficou muito feliz porque boa parte, a maioria dos alunos colocaram que sim, né? Então tem esse entendimento do quanto os indicadores, esses estudos contribuem aí para que a gente consiga ter um panorama, uma análise, né, desses países. E aí nós vamos para uma tabela super legal, que também fala só dos países, né, que compõem aí os BRICS. E ele faz uma análise também por área, população, né? Só que a gente precisa lembrar que esses dados, eles são mais atualizados referente a 2012, né? Esses dados, eles são dados aí do IBGE Países. Então, a gente tem aí um dado bem mais atualizado. Por conta disso, a gente pode olhar ali o IDH, né? A gente vê que já teve uma alteração, o PIB, né, a população, então a balança comercial, a gente tem várias análises aí, eu até deixo a dica para que o aluno tire print, fotografe, até para que vocês possam discutir essa tabela, que é uma tabela muito legal, junto aos seus professores, aos seus colegas, né? É sempre importante a gente ampliar aí os nossos conhecimentos. E para isso nós vamos aí para uma atividade agora, que é para uma atividade complementar. Então é uma atividade para você fazer aí sobre orientação do seu professor, junto aos seus colegas. Então acompanhe. Elabore um painel cronológico dos acontecimentos ligados ao BRICS, né? Faça esse painel e poste lá no GEL, no CMSP. E sempre vai ter aquele aluno falar, professora, como que eu vou elaborar um painel com o meu colega? Né? Se eu estou na minha casa, o meu colega está na casa dele, não precisa elaborar todo ele, só, né? Você pode elaborar uma parte, seu colega outra, vocês podem fazer uma montagem, né? Então a gente tem aí inúmeras possibilidades, pode ser individual também. Você pode postar nas redes sociais utilizando a hashtag GEL no CMSP. Né? E agora nós temos um Para Saber Mais que o professor vai trazer aí para nós, né? Exatamente. Só complementando, professora, nessa situação de pandemia, nós podemos utilizar vários recursos, né, de criação de painéis. O Padlet é um exemplo que a gente pode usar. Costumo sempre pedir para os alunos, nesse momento, utilizar desses recursos, até mesmo o próprio PowerPoint, e fotografando, compartilhando com o colega sobre essas informações. No Para Saber Mais, nós temos aí na tela de vocês um QR Code que vai ligar a questão das informações entre os países, né? É do site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que traz também dados dos países membros aí dos BRICS, o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, professora. Inclusive esse IBGE Países, ele é todo dinâmico, você clica nos países, aparece, você clica no mapa, aparecem os dados, aquela tabela, inclusive a última tabela que nós apresentamos é uma tabela a partir desses dados. Então vale muito a pena acessar e conhecer um pouquinho mais. E como nós estamos ao fim, né, chegamos ao fim da nossa aula, conte pra gente o que achou da aula que acabou de assistir. Aí a gente tem o QR Code e o endereço. Lembrando, né, que avaliar é um item de grande responsabilidade. Então, utilize esse espaço para avaliação de forma consciente e responsável. Nós vamos ficando por aqui, eu já deixo o meu agradecimento, né, por mais uma aula aí. Gostaria de agradecer também a presença do professor Paulo. Eu que agradeço, professora, a participação de vocês, de todos os colegas aqui do Centro de Mídias, e até a próxima. Então, só deixando aqui para vocês a hashtag GEL no CMSP e eu no CMSP, né, para vocês postarem as atividades de vocês. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.